Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live. Estamos nesse projeto trazendo mulheres inspiradoras para estar aqui conosco. E aí eu já vou pedindo para vocês, baixa aí o retorno, estou vindo aqui. Vou pedir para vocês me dizer se tá bom o áudio, se tá bom. É Dilma, que prazer te encontrar hoje, seja muito bem-vinda. Nossa, é Dilma foi minha mestra em Diksha. Paulo, seja muito bem-vindo. Gente, vou só esperar um pouquinho a Carol chegar, é com muita alegria. Vocês estão me ouvindo bem? O som, o áudio, tá tudo ok, né? Tá ótimo, obrigada. Tá baixo minha voz, se tiver vocês me avisam, por favor. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Pronto, aumentei um pouco o som. Ups. Pronto. Hoje a gente vai estar recebendo, daqui a pouquinho a Carol deve estar entrando, a gente vai estar recebendo a Carolina Albuquerque hoje. Oi, Sol, seja bem-vinda. Só um segundinho enquanto recebo vocês. Daqui a pouco a gente já dá início. Assim que a Carolina entrar, a gente já chama ela e a gente já começa a falar. Então, só para quem está chegando aqui pela primeira vez, espero... Estou bem feliz com a sua chegada aqui. Oba, Carol já entrou. Carol já pede, porque eu não gosto de ficar de muita enrolação, não. Já gosto que a gente já entre. Oh, meu amor, gratidão. Espero estar com você no próximo ano aqui nessas lives também. Já vou entrar com a Carol e já explicar a você. Carol, eu tô só esperando um pouquinho, já mandei o convite para Carol. Ela já tá aí para entrar com a gente. E aí a gente já vai ter um papo hoje super bacana. Já vou dizendo para vocês ficarem super à vontade, me trazer perguntas, questionamentos. E tá também contribuindo conosco nesse bate-papo, nessa roda de conversa. E eu estou muito feliz com esse projeto. Hoje é nosso quinto dia que a gente faz, né? Quinta semana que a gente faz esse projeto. Ô, Ricardo, meu primo, esse lindo. Mãe, boa noite. E aí hoje a gente vai falar de um tema bem desafiador, né? Eu estou super feliz que a Carolina resolveu estar aqui conosco. Você que vai precisar me chamar. Eu já aceitei o teu, acho que eu demorei um pouquinho para aceitar. Sai e entra de novo. Tá dizendo aqui que não tá conseguindo participar. Vê se tu dá uma saidinha e vem novamente para aparecer de novo a caixinha. Eu imaginei que isso pudesse acontecer porque o Instagram tá meio instável, né? Eles estão modificando algumas coisas na plataforma e tá um pouquinho instável. Isso. Deixa eu ver se eu consigo daqui chamar você. Ah, achei. Acho que agora vai. Vê se chegou aí. Eu aceitei aqui. Eu dei o aceite. Vamos ver se vai. Nossa. Só... Espero que dê certo agora. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Hoje a Carol vai estar falando de um tema bem interessante, bem complexo para muitos de nós. Complexo no sentido do que muitas vezes eu acho que não é simples e ao mesmo tempo complexo. Eu acho que eu e Carol, a gente gosta de se meter desde a universidade, que a gente já ia para esses locais que nem todo mundo gosta de andar, gosta de caminhar, né, Carol? A gente fez algumas pesquisas lá atrás, né? E é desafiador esse local que a gente vai estar caminhando hoje. Ainda mais na sociedade atual que a gente está vivendo, né? Com tantos confrontamentos. Nossa, Carolzinha, dá para tu sair e entrar de novo para ver se ela aceita? Porque aqui me deu a mensagem novamente. Tá, tu tentasse sair para entrar novamente? Qualquer coisa eu encerro essa e recomeço. Oi, Flá, seja bem-vinda. Certo, ótimo, me agradeço. Nossa, quando eu soube através de Renata, uma amiga minha, que o Instagram estava instável esses dias, a plataforma, já fiquei pensando, né? Mas é só a gente ter um pouquinho de paciência que daqui a pouco chega. Bem, como eu estava trazendo para vocês, esse projeto, minha proposição aqui é trazer mulher com histórias de vida,
com histórias inspiradoras, histórias profissionais, histórias particulares. Então, ao longo desse período desse projeto, eu chamei várias pessoas que, para mim, na minha convivência, no meu dia a dia, fizeram muita diferença. Mulheres profissionais, mulheres extraordinárias, não só psicólogas, hoje a Carolina ela é psicóloga, mas não só psicólogas. Eu quis trazer aqui mulheres que têm algo a inspirar para a gente, né? Seja por sair muito da curva, dessa curva que todo mundo faz no social, e a grande maioria dessas mulheres que eu trouxe fazem exatamente isso, que são mulheres fora da curva, né? Soraya é uma delas que está aqui também. Aí tem uma que entrou mais cedo, também é uma dessas mulheres, né? Então eu espero que no próximo ano a gente encontre mais mulheres para estar juntas nesse projeto, para estar inspirando outras pessoas, para estar trazendo um pouco do que faz na vida e de que forma isso pode inspirar outras mulheres também. Né? Embora quem me conhece me ache um pouco clássica, né? Eu gosto muito, minha gente. Eu disse que mora um bicho grilo dentro de mim, que eu gosto muito do povo fora da curva. Eu amo. De certa forma, é minha tribo. Eu gosto muito. Carol, me dá notícia se já chegou por aí, se já tá aí, se já tá conseguindo. Se não, eu vou fechar, para pedir a vocês paciência. Se ela não conseguir, eu vou fechar essa e tentar chegar de novo. Me dá um retorno aí, Carolzita. Se você já entrou, se você já está aí. Ai, gente, obrigada pelas curtidas. Ajuda o Instagram também a estar divulgando a live da gente. Para quem não sabe, hoje eu até coloquei aí o tema, né? Que é como viver uma família fora do padrão social, fora desse padrão heteronormativo, né? Como é que é viver? A gente vai abordar um pouco disso. E espero, né, que a gente consiga. Carolzinha, dê notícias. Como vocês estão aí? Tá tudo bem, áudio e som, né? Tá chegando direitinho. Só falta a dona Carol entrar para a gente começar. O Instagram da Carol é Psicologia e Adoção. Ela trabalha no TJ, ela é psicóloga no TJ, e ela trabalha nessa vara, né? Ai, que bom, Flá. Que bom que tá ótimo o áudio e som. Então só falta mesmo a gente esperar um pouco. Ai, nossa, deixa eu tentar de novo, Carol, aqui. Veja se agora vai. Pronto, acho que agora vai, não é possível. Olá! Finalmente! Agora! Menina, eu já estava nervosa. Minha amiga, eu sempre fico. Aí eu digo, minha prima, mulher, se acalma. Eu disse, eu vou aprender a me acalmar. Eu fico na aflição, maior do mundo. Laurinha, seja bem-vindo, Marina. Gente, Carol, quero lhe dar as boas-vindas. É um prazer imenso estar com você aqui, conversar com a gente desfrutar desse papo. Eu vinha trazendo um pouco para o pessoal que, embora o pessoal me olhe, me ache um pouco clássica, embora na caixinha, né? Eu amo o povo fora da curva. Eu amo essa tribo. Eu acho que internamente tem uma hippie que mora dentro de mim. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente foi para esse pessoal. Gente, só uma dica. A gente vai estar vendo os comentários, mas se vocês quiserem que o comentário não fique, que fica bem no rosto da Carol, dá um toque bem no meio da tela, quase na tela da Carol, que aí vocês vão conseguir que esse comentário suba. E aí fica livre de você estar vendo eu e Carolina sem esses comentários passando. E aí eu quero te apresentar, daqui a pouco eu vou te dar a palavra. Eu estou bem feliz, é como eu estava dizendo, eu acho que eu e você e muitos de nós acabamos indo um pouco para esse local fora da curva, até na graduação, né? Quando a gente foi participar lá dos grupos de pesquisa de Leôncio, que já trabalhava questões da homofobia, né? Sim, sim. Trabalhava a questão do racismo também nesses grupos dele. Então, assim, muito interessante, eu acho que foi de muita sabedoria e construiu, né? E eu acho muito lindo quando eu vejo a tua história, que eu vejo, porque a gente fez uma das experiências também bem desafiadoras lá no início, acho que no nosso terceiro período, não foi? Que foi de extensão, que a gente fazia parte de uma instituição de abrigamento provisório de crianças, né? Então a gente também trabalhava. Então é muito lindo ver assim que essa construção também chega. E de certa forma é como se essa de construção te conduzisse aonde você está, no lugar atual também, né?
essa construção que atravessa para chegar nesse momento atual. Então, vou apresentar a Carolina Albuquerque, ela é mestre em psicologia, minha colega também de turma, nos formamos juntas na graduação em psicologia, mãe de dois, um menino e uma menina, fora as outras, né? As outras que chegaram aí, enquanto mães são mãe de dois. E assim, é um prazer, uma alegria te receber aqui para falar desse tema que ainda tem tanto tabu, que ainda é tão desafiador. E é isso, minha amiga, seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, muito obrigada. Eu queria registrar que são quase 20 anos de amizade. A gente está junto há quase 20 anos, desde a faculdade até aqui. E o meu caminho com o de Dalina é engraçado, que ele foi se cruzando ao longo da faculdade e ao longo da vida. A gente nem não necessariamente trabalhou junto depois de formada, mas a gente se esbarrou em vários momentos, temos vários amigos em comum, feitos em locais diferentes, então a conexão nunca foi desfeita, apesar da gente ter, assim, seguido caminhos profissionais diferentes, né? Atua em locais diferentes. Quando o Idalina me chamou, primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar falando um pouco, até um pouco fora do meu lugar de psicóloga, e muito mais hoje como Carolina. Eu vou falar muito mais da minha experiência enquanto mulher, enquanto pessoa e mãe, do que necessariamente a Carolina psicóloga. É claro que ela não vai calar a boca e em algum momento ela vai entrar aqui e vai falar, mas é muito mais uma apresentação de quem eu sou e de como foi a minha trajetória. Eu tenho essa mesma percepção, Ida, de que o meu caminho foi se somando. Eu não sei se era o destino, não sei muito bem em que acreditar, mas eu não deixo de achar peculiar que eu tenha feito um projeto de extensão em abrigo, meu primeiro emprego tenha sido num abrigo, e a minha realidade tenha se voltado para cuidar dessas pessoas, dessas crianças ou adolescentes que estão nesse universo. Eu fui atraída de maneira não voluntária, porque meus empregos, por exemplo, foram concursos, mas eu fui sendo conduzida ao longo da vida para essa direção. Né? Vai mesmo, minha filha. Para onde a gente tem que atuar, chega de. É muito interessante isso, é muito interessante perceber o como foi trilhado, não necessariamente por escolhas diretas que eu fiz, mas talvez de alguma outra forma, sim. E daí eu achei interessante que você me chamou para falar como uma mulher inspiradora, e eu passei tanto tempo pensando, meu Deus, eu vou falar do lugar de mulher inspiradora, que negócio curioso, porque para mim foi assim, eu acho que agora me aproximando dos 40, que eu fui começar a olhar mais para mim e saber onde é que eu podia inspirar, de verdade. Esse convite veio numa hora super interessante, que é uma hora que eu estou me encontrando nesse lugar, e parece que o destino e o universo falou contigo que esse era o momento de me chamar. Se você tivesse me chamado há um mês, talvez eu dissesse, não tenho lugar de fala, não posso aceitar esse convite, mas me sinto extremamente privilegiada e reconhecida, de certa forma, com o teu convite. Muito obrigada. Tô arrepiada aqui. Toda arrepiada, tô mesmo, porque assim, eu acho lindo, e assim, eu pude ver, de certa forma, na distância, mas vem nesse desabrochar, quando você compartilha nas redes sociais, né? Porque a Carol Mineira, que eu conheci lá atrás, era uma menina meio maloqueirinha, né? Então, tinha uma coisa muito maloqueira nela, e era uma delícia conviver com essa suavidade, essa coisa da maloqueira da Carol. Não que ela fosse uma maloqueira de fato, mas assim, tinha um disposto. Mais ou menos, mais ou menos. Né? E hoje eu vejo muito claramente que essa mãe vai chegando também muito essa mulher, né? Eu te vejo hoje mais nesse lugar de assumir esse feminino em outro contorno, né? É verdade. Muito lindo ver esse desabrochar seu nesse feminino, que eu te vejo muito mais o cabelo grande e se cuidando nesse lugar que eu acho lindo, fantástico e também humano. Mineirinha agora, mais nesse lugar. Mas enfim, conte aí pra gente. E assim, você me pediu no convite para eu falar um pouco da minha família, né? Que é uma família, além de
constituída pela via adotiva, eu sou casada com uma mulher, e também desse lugar, né, de lésbica, de mulher gay. E eu hoje estava pensando no que eu ia falar e eu me dei conta de uma coisa muito interessante e muito boa. Eu fiquei muito feliz de me dar conta de que eu vivi para ver surgir uma geração em que ser uma família gay não é algo que a gente esconde. Que lindo. Você pensar na década de 80, quando eu casei, primeiro que as pessoas, por exemplo, não podiam buscar a adoção. O casal gay não podia chegar na vara da infância e buscar a adoção. Um do casal mentia que queria adotar só solteiro e ele ou ela se tornava juridicamente o pai daquela criança e esse companheiro ficava num lugar não autorizado pelo Estado, pela sociedade. Sim. E eu pude presenciar hoje isso ser uma coisa assim. Hoje o bizarro é você dizer que está errado. Eu vi essa virada, eu vi o racista ser o errado, eu vi o homofóbico ser o errado, eu vejo, mas eu vi essa transformação acontecer. Porque eu acho que, assim, eu tenho quase 40 anos, quem conviveu, quem cresceu em 80 e começo de 90, piadas racistas eram normais. Eram socialmente faladas e, assim, o cara que achasse errado era o cara que estava o ponto fora da curva. Isso. Não era o racista. Ô, Carol, o homofóbico, diga. Não, e você falando isso me faz lembrar que quando a gente, na época da gente de universidade, quando a gente foi pesquisar sobre isso, inclusive Leôncio era mal visto, porque era uma coisa que ninguém tem que pesquisar sobre isso. Tipo, levantar polêmica. Eu lembro que uma das vezes que a gente foi, não sei se foi por Compsi que nós fomos, que a sala dos meninos ia apresentar, era uma plenária falando da questão da branquitude, né? Menina, estava lotado, tipo, não tinha mais como entrar ninguém, tinha gente sentada no chão, então a sociedade estava com urgência de discutir aquelas questões que estavam aparecendo e não existiam pesquisadores disponíveis para entrar nessa discussão, né? Então, quando você traz isso, também tem esse processo de construção também que acontece, né? E que não está dado ainda, apesar de todo o ganho que a gente já chega hoje, né? Ainda tem muito chão, Mas até agora, quando você falou, eu fui me dando conta. A gente fez parte da virada. A gente estava lá, inquietando as pessoas e dizendo, não, a gente vai pesquisar. A gente quer saber, a gente vai perguntar. Mesmo quando a gente não queria, a gente não era bem recebida nas salas, ou o assunto era sem apoio das universidades em si, porque para que falar sobre isso? Né? O vigente era muito mais forte. Eu posso ser preconceituoso, então o ideal é que o que está do outro lado, a minoria, fique calado. Então, hoje eu vejo, por exemplo, meninas... Eu me descobri com aproximadamente 16, 19 anos, gay. Hoje eu vejo o quanto é mais simples para os meninos de hoje em dia, meninos e meninas, mas eu vou falar desse lugar da mulher. Se descobrir e se aceitar e dizer que né? Não estou nem dizendo que a família não tenha suas resistências, porque a família delas ainda é a família da minha geração, ou um pouco antes da minha, que aí foi criado de outra maneira, mas o quanto para elas... E para eles é fácil falar entre eles, para eles mesmo. Eu sou gay. Né? Eu cresci numa cidade muito pequena do interior de Minas, chamada Ipatinga. Eu acho que ninguém conhece, só quem nasceu em Ipatinga. E assim, não existia gay. Gay não era uma coisa que você via. Tinha um cabeleireiro e só. Eu, não conheci uma lésbica. Eu fui conhecer uma lésbica ou fui me dar conta de que a minha professora de literatura era lésbica no 3º ano. 18 anos de idade. Eu passei 18 anos da minha vida sem saber que esses seres existiam no mundo. Então, não ter nenhuma referência em nenhum lugar, morando numa cidade pequena, Minas é muito religiosa, eu era totalmente aprisionada numa coisa que eu não poderia nem entrar em contato. Eu não podia ser quem eu era. Né? Eu não podia sentir as coisas que eu sentia. E quando eu fiz intercâmbio com 16 anos e passei 6 meses fora do país, num lugar que ninguém me conhecia. Então, foi a primeira vez na vida em que eu
olhei para quem eu queria ser. Naquela cidade ninguém me conhecia, então eu poderia ser quem eu quisesse, porque eu não tinha, ninguém tinha uma régua anterior de quem era Carolina ou de como Carolina deveria ser. E foi a primeira vez na vida que eu entrei em contato com esse pensamento, assim, tipo, eu acho que eu não gosto de meninos. Ainda assim, veja, com 16 anos eu tive esse pensamento e eu sofri ver isso com 19 anos. Já sabia, já sentia, já entendia, mas eu não vivia porque o mundo era inóspito para as pessoas como eu. Não eram bem-vindos. E para falar de famílias que fogem do padrão, no caso, eu era a fuga do padrão da minha família. Meus pais eram muito católicos e eu tive inúmeros embates, inúmeros embates com os meus pais, que inclusive esse poder que a família tem de marcar a gente em alguns momentos de forma negativa, né? Eu tinha uma frase que me era dita dentro de casa que era que se eu fosse gay eu não teria ninguém, eu viveria só. Tem muito, E por Carol, tem muito medo de famílias. O que é que pode acontecer com meu filho, né? Minha filha, o que é que vai acontecer? Porque no fundo ela quer a proteção, né? Ela quer que você não vá, não fuja dessa história que é enquadrada do diferente, não vá para o diferente, porque ela não sabe, sai desse ambiente de proteção dos pais, né? Então é compreensível, mas enfim, é de muita dor também, né? eu entendo a preocupação dos pais, Isa. Mas eu hoje, como mãe, eu penso que eu nesse lugar eu estava sendo, era como se eu tivesse tendo um estágio do como o mundo ia me tratar, entendeu? Ah, veja como você vai sofrer. A gente vai fazer um pouco aqui em casa para você já se familiarizar com esse sofrimento, assim. Era muito mais fácil não era fácil. Fácil não é a palavra que nesse momento não é fácil para ninguém, ainda mais em 99, sei lá que ano era difícil para todo mundo. Mas do lugar de mãe, eu acho que eu tentaria ter a postura de dizer, velho, vai ser foda, mas eu tô com você. Uhum. Vai ser difícil, vai ter perrengue, você, naquela época, pode apanhar na rua, pode sofrer alguma agressão física ou verbal, mas a gente tá junto, vamos embora, entendeu? Eu precisava de alguém que me dissesse, eu não sou... E mais, assim, minha mãe e meus pais continuaram me amando, eu tinha um lugar na minha família cativo, desde que era uma parte da minha persona que não poderia existir. Ô, Carol, E, diga, desculpa, diga. pode falar. Não, eu contei para eles com 19 anos. Sentei numa mesa, expliquei o que eu estava sentindo, daí a gente passou um bom tempo nesse conflito, né? Aí eu meio que assim, então esquece, eu não falei, esse momento de esquece nunca aconteceu. Mas eu disse, velho, não vou viver lutando. Uhum. Não vou viver me degladiando com eles, porque a gente tem uma relação sem isso estar constante, Uhum. né? Sem isso existir. E assim foi feito. Eu vivi a faculdade. Né? Você não tem a experiência do diálogo, né? E não é só para essa questão em si. A maioria das famílias não tem a experiência do diálogo com seus filhos para as demais questões que se apresentam. E a gente cai nessa ilusão de achar, porque agora está mais difundido, porque as pessoas estão vindo, a Flavinha colocou, né? Junta com a vergonha, o medo desconhecido, a preocupação. É tudo isso muito junto, né, Flavinha? Tem razão. Assim, não tem espaço. Eu acho que isso dói profundamente. Esse não poder falar sobre. Eu não sei se tu lembra, uma vez a gente estava até sentado numa mesa, porque eu acho tão surreal que ainda hoje, em pleno século XXI, a gente esteja padronizando as pessoas de acordo com a sexualidade delas. E o que é que eu faço na minha sexualidade diz respeito a A, B, C, D, se é hétero, se é homo, se é bi, se é tão surreal, eu acho isso, né? Sim. Mas assim, tem esse lugar que eu acho legítimo, eu acho que esse lugar do que não é dito, não pode ser falado, é um lugar que dói muito, né? Sim, de se calar. E assim,
Veja, aí para quem aqui vivencia ou vivenciará o conceito de família com filhos, eles deixaram de viver grande parte da minha vida comigo. Porque ao mesmo tempo que eu, ok, não vou mais trazer esse assunto para casa, a gente não precisa discutir aceitação, eu vivi a minha vida. Perfeito. Eu continuei vivendo, então eles deixaram de conviver com namoradas minhas, né? Deixaram de estar em momentos que eram importantes para mim, que eu preferia comemorar com a galera que me aceitava, do que com eles, que não iam estar aprovando eu estar com aquelas pessoas, com aqueles amigos, com aquela namorada da época. Então, quando a gente... E eu vou dizer, não é fácil. Agora, eu também digo, do lugar de mãe, é difícil você acolher tudo. Sim. É difícil, como você falou, eu também entendo o lado deles, mas no lugar de adulto que decidiu ter filho, a gente precisa ter uma elasticidade maior do que a deles. E abraçar e chorar depois, de ouvir e discutir com a esposa ou com o marido, nossa, e agora que isso apareceu, a gente vai dar conta disso como? Mas não com eles. Uhum. Porque o filho... Agora à tarde, por exemplo, meu menino veio me dizer que teve uma querela no colégio. E por mais que eu tenha tido todos os sentimentos de para quem que eu vou ligar, com quem que eu vou falar, como é que eu vou resolver, eu só ouvi. Né? E aí, como meus filhos são negros, então, assim, demanda de mim uma atenção na maternidade, uma atenção e uma tensão na maternidade, que eu também preciso controlar os meus medos. Agora, falando de um outro lugar, porque quando esse preconceito da homofobia foi apresentado a mim, era muito mais a sociedade não aceita, né? E você está saindo da curva. Eles não são pontos fora da curva, eles são eles, né? A sociedade é que criou uma curva bizarríssima que definia melhor, pior, com alma, sem alma, enfim, os critérios mais absurdos possíveis. Mas eu preciso transmitir essa realidade para eles de uma maneira que não angustie. Eu tenho que dar conta da angústia. A gente está, de certa forma, indo para um outro ponto, que é um outro ponto também muito forte, né? Não bastasse isso que você já enfrentou, aí você me disse, não, foi pouco, agora dá conta, me apaixonei, vou criar, vou ser mãe, assumir essa maternidade de duas Sim. pretas, né? E é como Sim. faz. E aí, imaginando que pra gente que vê, por exemplo, eu tenho amigas pretas, e eu tô falando preto porque ela já me ensinaram que é para dizer preto, não é para dizer Sim. né? E aí eu tenho amigas pretas que elas falam de locais de fala, de local de exclusão, que eu não dou conta. Eu disse, como assim? Tipo, de descer de um prédio e a pessoa sugerir que ela pegasse o elevador, sendo que ela é moradora do prédio. Aí eu fico olhando assim, é um local surreal. Do mesmo jeito que, para mim, por exemplo, eu, na pele que eu habito, e na pele que eu já habitei durante muitos anos, eu encontro esse lugar da gordofobia muito facilmente e eu entendo desse preconceito que se passa. Então, eu sei o que é um olhar desviado. Então, eu já vivenciei situações em clínica que se o cliente dissesse, tivesse um psiquiatra, eu tenho certeza, e trouxesse o discurso que ela trazia, ele iria enquadrá-la facilmente numa esquizofrenia, delírio persecutório, com certeza. Mas ela estava falando de preconceito racial. Ela estava falando de ser intimidada em cada loja que entrava, uma olhada, as pessoas ficarem meio que seguindo ela para ver o que é que ela ia roubar. Então, assim, é um lugar também que ninguém fala, é um lugar de dor tremenda, né? Enfim, mas fala aí desse pedaço, porque imagina a leoa que tu tem se transformado para dar conta disso. E é isso, assim, eu sou branca, né? Então, assim, eu não vivi o que eles podem passar. Eu entro no lugar de mãe de preto. Eu não tenho lugar de fala de mulher negra, de mulher preta. Eu tenho lugar de fala de mãe, né? Talvez as mesmas preocupações que uma mulher preta, mãe de um menino preto tenha, eu também tenho porque eu tenho filho. Mas eu não sei o que é viver. Então eu me armo, de certa forma,
para um desconhecido. É uma relação diferente do que uma pessoa que vivenciou o preconceito racial consegue viver na própria maternidade. Eu nunca entrei numa loja e alguém veio atrás de mim para saber se eu tinha pego algum produto. Nunca. Eu nunca vivi. Ou eu sou muito temente, ou eu nunca vivi. Eu nunca percebi isso acontecendo comigo. Mas, por exemplo, eu nunca deixo os meninos saírem desorganizados de casa, com uma roupa que não esteja muito bacana. Porque eu não quero correr o risco de estar no Carrefour, ou de estar no Bom Preço, de estar em qualquer outro mercado e buscar o açúcar no final do corredor e quando eu chegar, um deles está sendo abordado. Entendeu? É uma preocupação que outras mães, especialmente de meninos brancos, não precisam ter. Não precisam ter. Até não mexe nisso, né? Mãe da gente, quando leva a gente no mercado, fala, não pega nada. Pelo amor de Deus, não pegue nada. Deixa tudo na prateleira. O meu discurso é outro, a minha razão é outra. Entendeu? Não é porque eu não vou comprar, não é para você não estragar, não é para você não quebrar, não. É para ninguém vir falar com você o que você está mexendo aí. Uhum. Então, assim, é muito inquietante esse lugar. E é um lugar tão surreal, né? Eu tenho uma amiga que ela é mãe de 3. E ela dizendo assim, a dor dela, porque eles estão entrando na adolescência, e ela dizendo, eles começaram a fazer o trajeto para a escola sozinhos, né? E ela dizendo, ó, qualquer coisa que acontecer, você tem que ser desse jeito, você tem que levantar, movimentos sem ser bruscos. Então é toda uma preparação para uma abordagem policial e pessoa nenhuma no planeta prepara os filhos para isso, né? Então não olhar para essa realidade é negar, existe, é concreto, né? E é muito surreal você viver nessa dor. Outro dia eu vi um cara, né? Não sei se era de bicicleta, de skate, eu não lembro. E o cara foi abordado pelo policial. Então, pensar em fazer qualquer treino. A gente tem... Minha tia adotou um menino preto. E ele trouxe pra gente, né? Que ele era o único preto da sala. Sumiu uma bola e ele estava sendo abordado. Então, ele trouxe pra gente nessa perspectiva, assim, da gente... Era racismo que estava acontecendo. E de uma família branca, que eu tenho assim, essa família da minha tia é de muito, muito branca, eles são, né? Então, ele estava nesse lugar e ele trouxe essa referência. Eu sou o único preto da escola. Tu já imaginasse? Então, isso é muito... É muito difícil. Imagina, do lugar de mãe, mas imagina em especial de uma mãe psicóloga dizer para o seu filho, você tem direito, mas fica calado. Você vai estar certo, mas fica calado. Porque o preço que eu vou pagar para ensinar ele a se defender é não ter ele. É muito forte. Não no Estado brasileiro, né? Infelizmente, atualmente, eu não confio que ele vai ter uma abordagem justa e correta e que, se ele estiver errado, ele vai ser julgado e vai ser levado, vai ser conduzido como alguém que estava fazendo uma merda. Mas se ele tiver certo, pelo simples fato dele existir na cor dele, ele ser julgado como... Eu já pensei mil vezes, é surreal esse lugar de mãe, porque assim, eu já pensei na adolescência, no carnaval, como ele convive em uma escola de classe média, a maioria deles, assim como você falou, são meninos brancos, os amigos deles são brancos. No carnaval, podem muito bem pensar que ele está seguindo os próprios amigos. Nossa. Agora, também assim, eu sou uma mãe preocupada. Eu também sou uma mãe que antecipa algumas coisas, porque eu quero poder conversar. Que, voltando ao que você falou, eu acho que você muito pertinente tocou num assunto que é famílias não dialogam sempre. Algumas famílias criam esse hábito, mas é de uma riqueza a gente conseguir falar com os filhos da gente, ouvir os filhos da gente, mais do que falar. Ouvir o que eles têm para dizer. Da inocência de uma história de Mariana, que tem 5 anos, para as brigas que vão ter um outro teor e outras mágoas, já que a linguagem já está melhor, de Douglas, que tem 9 anos, que os meninos, quando querem ofender, ofendem. Ele também ofende, mas assim, já é de uma outra, com uma outra capacidade de ofensa, e você tem que ouvir, conseguir ouvir. Isso é um aprendizado e mas um privilégio.
a gente quando para conhecer os próprios filhos e o que eles estão vivendo. Me tem sido muito interessante. Só para tu voltar um pouquinho, porque assim, para as pessoas que não conhecem, nem eu não sei esse pedacinho, né? Você já estava com a companheira, você já estava num período junto, você já fazia esse movimento que até você me instigou a fazer, a pessoa não tem maturidade para fazer, né? Que é a história de adotar, não é adoção. Como é que fala? Que você fica, guarda uma... Apadrinhar primeiro. Apadrinhar uma criança. Então, apadrinhar primeiro. Também acho que eu não disse que você é psicóloga do TJ, né? Sim, sim. Esse trabalho de apadrinhar algumas crianças, não é? Fala essa partezinha, quando é que você decide que, não, estou pronta para ser mãe, como é que esse passo acontece? Então, foi uma caminhada mesmo. Como eu disse, né? Eu me descobri gay com 16 para 19 anos, comecei a viver a minha sexualidade com 19 anos, não era aceita, então por muito tempo na minha vida foi algo que eu escondi entre aspas, porque não era uma coisa que se esconde muito. Quem me conhece, inclusive, como você muito bem pontuou, eu sempre deixei claro sem falar, digamos assim. Mas quando eu passei no concurso do TJ, que aí assim era um concurso que me dava uma estabilidade, uma realidade diferente, mas eu ainda não estava em um relacionamento que eu via essa possibilidade de maternar, né? De me assumir, e porque uma coisa era muito clara para mim, eu só poderia ser mãe sendo gay quando para mim fosse tranquilo apresentar para todo mundo, que não era na minha família, né? Como é que o meu filho ia ser neto de alguém que não sabe o que está acontecendo na minha vida? Era impossível. Então, eu sabia que eu não estava pronta. Eu sabia que eu precisava amadurecer a minha relação com a minha sexualidade, porque também tinha isso, né? Eu estou emprestando a minha culpa, a minha responsabilidade para os meus pais, mas em certo ponto a gente tem que se apropriar e dizer, olha, aconteceu isso ali, mas você vai fazer o quê agora? Agora você está com 30 anos, agora você está com 28 anos, sei lá quantos anos. Como é que você vai pegar aquilo que aconteceu na sua história e vai fazer o que você quer, que você deseja, que você acha que é importante para você fazer. Então, eu estava nessa trajetória de me encontrar nesse lugar de segurar a onda. Então, entrei no TJ, pouco depois que eu entrei no TJ, existia esse trabalho, né? Que é o apadrinhamento, é quando você... É como se fosse... Eu não sei se tem alguém que está com a gente que é padrinho, mas aquela pessoa que é uma referência afetiva, que pega para passear, que tem uma importância na vida da criança, né? No caso do catolicismo, em especial na ausência dos pais. Então, até esse conceito é meio emprestado. Não existe uma relação com a família biológica, mas você é uma referência na ausência daqueles que não estão mais cuidando, porque essa criança está num abrigo. Então, foi a primeira vez que eu disse assim, não, eu estou pronta para cuidar. Ainda não estava pronta para ser mãe, mas eu estou pronta para cuidar. E comecei a padrinhar, na época o menino chamava Naelson, foi meu primeiro afilhado, eu tive depois mais 2, que eram irmãos, e o apadrinhamento foi junto. Então, eu tenho 3 afilhados. E aí eu comecei essa relação com ele, e eu sempre fui muito, muito boa conversando. Assim, eu não, por exemplo, eu não sou uma mãe excelente em sentar no chão e brincar, e criar, e inventar muito, mas eu escuto. Eu sento, eu converso, eu pergunto, eu tento entender o que está acontecendo, tento ajudar no que está acontecendo. Então, eu sempre apadrinhei adolescentes, que era um perfil que pouca gente queria, porque já acha que vai dar mais trabalho, adolescente é rebelde, não sei o que lá. E eu achava assim, não, a gente vai sentar, vai para o cinema junto, vai poder falar sobre o que está acontecendo. Embora houvesse uma diferença, isso eu estava com 28, mais ou menos, então assim, eu era jovem nessa época. Eu tinha um diálogo mais próximo dos meninos. E fui madrinha de Naelson até... Sou madrinha de Naelson até hoje, na verdade. Hoje ele casou, ele tem filho, enfim. Tem uma relação proximíssima com ele. E depois que ele saiu do abrigo, que ele completou maioridade e foi viver a vida dele fora da casa de acolhida, eu apadrinhei os 2 meninos, que era Everton e Anderson, que foram adotados. No caso deles, eles depois apareceram pessoas que queriam adotá-los
E eu continuei mantendo vínculo com essas famílias que adotaram os meninos. Uhum. Mas a mesma ideia, assim, de cuidar dos meninos, conversando, orientando. Bem um papel de madrinha mesmo. Não tinha responsabilidade do dia a dia. Sim. Mas era o que eu dava conta na época. Era o que eu conseguia fazer naquele momento. Eu realmente não conseguiria, até porque eu estava no processo de dar conta de mim. Eu não ia ser a melhor pessoa para cuidar integralmente de uma outra vida em formação. Daí, nesse meio tempo, eu conheci a minha atual esposa, que é a Flávia. E eu sempre quis ser mãe. Sempre quis ser mãe. Você foi um divisor de águas na vida de Nael. Foi mesmo, viu? Eu compartilhei algumas dela. Ela fala isso, mas ele foi na minha ainda. Eu preciso dizer isso. Sabe por quê? Porque Naelson é um menino assim, você dá um copo de água para ele faz uma piscina. Nossa. Então, ele me faz, quando eu estou reclamando que está tudo muito difícil, aí eu penso assim, meu Deus. Tipo, tem gente, e não é nem no sentido filosófico, tem gente que tem menos e faz mais, é no sentido concreto. Você conhece uma pessoa que com muito menos nunca reclamou. Nunca, e eu não estou nem desse conceito de positividade tóxica, não. Acho que quando as coisas estão ruins, a gente pode dar uns gritos, dizer, não está legal, por favor, me ajude. Mas, assim, no sentido de nunca parar na reclamação. Nunca dizer, eu não vou dar conta, minha vida foi terrível, olha o que aconteceu comigo quando eu tinha 9 anos, 7 anos. Eu falei assim, aconteceu. E aí? Qual é o próximo capítulo? Como é que a gente vai mudar essa página? Sempre assim. E eu acho que eu participei porque eu era a pessoa que ouvia como é que ele queria mudar a página e dizia, bora, eu vou te ajudar. E foi assim sempre, sempre. Mas eu sou um empurrão para quem está em movimento. Definitivamente, eu não sou a força motriz de Naelson. Eu sou só um solavancozinho nas costas para ver se ele pega velocidade. Mas o mérito, o menino é incrível. Naelson é, assim, um presente de Deus na minha vida. Eu posso até ser para ele também, mas certamente eu jamais diria que a relação de privilégio não é minha. A relação de privilégio é minha. Uhum. E aí, sabia que queria ser mãe, não tinha condições de ser mãe, apadrinhei os meninos com Anderson, esse meu afilhado, com os irmãos. Eu já tive uma relação de dizer, eu queria cuidar dele. Eu queria cuidar. O irmão foi adotado primeiro e ele ficou, acho que ele demorou uns 8 meses para ser adotado depois do irmão. E eu ficava naquela assim, eu queria cuidar, mas eu não dou conta, eu queria cuidar, mas eu não dou conta. Mas ali ficou muito claro que a capacidade ou o intuito de ter capacidade de ser mãe estava surgindo em mim. Uhum. E aí eu tinha que dar conta das outras coisas que eu estava postergando para dar conta. Né? Deixar claro para os meus pais que meu projeto era esse, de ser mãe pela via adotiva, porque por mais que hoje seja um assunto super falado, né? Não é mais tanto tabu, de esconde, nega, mente, ainda é um ponto fora da curva. Sim. Ainda porque não vai investir na biologia, a genética é importante, ninguém sabe, né? Uma frase que eu odeio, mas ninguém sabe quem são essas crianças. Ninguém sabe quem é o filho que vai sair da barriga da gente. Não, a gente não sabe quem é ninguém. A gente só aprende quem é a pessoa convivendo. Só tem um jeito de conhecer o outro, convivendo. E aí, quando eu casei com a Flávia, que também queria ser mãe, aí foi um encontro de projetos, assim. As duas tinham muita firmeza disso que queriam. Quero ser mãe. Eu, em especial, nunca planejei, pensei, sonhei, desejei ser mãe pela via biológica. Uhum. A biologia não era uma opção para mim. Ela ainda considerava, em especial porque no Brasil, como a adoção demora um pouco, então tinha aquilo assim, uma gestação, se der certo a inseminação, com 9 meses a gente é mãe. Na adoção, 2, 3, 4, 5 anos, dependendo do perfil, né? O tempo médio de espera em Recife hoje, por uma criança pequena, é 5 anos. Então, como é que vai ser? A gente entrou no cadastro,
ainda sem fechar a porta do biológico, mas a gente entrou no cadastro para adotar, porque para mim era certo, para ela era uma questão de tempo também, né? Dessa questão, dessa ânsia de ser mãe, logo. E aí a gente entrou no cadastro para adoção e fez uma inseminação que não vingou, não deu certo. Também não tentamos outra. Para mim foi uma experiência horrível, horrível, horrível. Não é que eu não recomendo. Eu acho que cada um tem que seguir sim o caminho que dá conta e deseja. Mas eu me conheci o suficiente para saber que eu não daria conta de dar errado, entendeu? E assim foi feito, deu errado. E é um investimento afetivo muito grande em algo muito abstrato e improvável. Nossa. Então, para mim foi um grande baque. E eu disse, eu não quero tentar de novo, não suportei a dor. E ela também, óbvio, né? Também se sentiu muito mal de não ter rolado. E a gente já estava no cadastro, já estava inicialmente para uma criança só. E aí a gente estudou que assim, era possível ser mãe de dois, até porque a gente tinha conversado, se engravidar, vai sair do cadastro. Não, a gente espera o segundo filho. Se esperava o segundo filho, quer dizer, cabia dois. E aí a gente mudou o cadastro para adotar duas crianças que chegaram em 2017. Daí, acho que foram ao todo 2 anos e um pouquinho de espera, mas desde que a gente entrou até a chegada dos meninos. E Mas eles chegaram, Carol, não? eles são irmãos biológicos. Eles são irmãos biológicos. Era um grupo de 6 irmãos, ao todo são 6 irmãos, que foram divididos porque não tinha família que adotasse os 6 juntos. Então, são 3 duplas, 3 duplinhas. Os 2 mais velhos ficaram com uma família, tem gêmeas, ficaram com uma família, e Douglas e Mari ficaram com a gente. Eles têm contato? Regularmente. Assim, antes da pandemia era mais, né? Porque a gente conseguia fazer esse encontro uma vez por mês. Aí, pandemia, ninguém sai de casa. Eles ficaram, acho que uns 6 meses sem se ver. Foi bastante difícil para os meninos, bastante mesmo. Porque é bonito o amor deles, assim, apesar da separação, apesar de cada um estar vivendo histórias diferentes, né? Vivendo amigos diferentes, rotina, uma mãe assim, uma mãe assada. Mas eles têm uma relação assim que parece que se viram ontem. É muito forte, muito forte. Algo que me é até estranho, porque eu não sou tão próxima do meu irmão. E aí eu não sei se na minha infância talvez eu fosse, mas hoje eu olho e eu fico encantada com o amor que eles têm um pelo outro, porque... Acho que você era próxima, né, Carol? Não precisa, pra gente ver mais uma vez que não precisa ter consanguinidade, né? Porque o Pedro é uma zona do Pedro. Né? Então, assim, tem outras irmãs que a gente é próximo, né? Total, totalmente. Carol, e como é que você vê hoje isso, né? Como eu coloquei lá em cima, não tem como a gente fugir. Ainda existe esse... Não é um padrão, não é um padrão, mas assim, existe uma história aí por trás, né? Expectativa social, claro. Né? Claro. Eu acho uma coisa que você trouxe antes, né? Eu não sei se foi posto isso, que algumas pessoas que eu chegava a atender, a família até dizia assim, mas vive, tipo assim, vive isso na clandestinidade. Não traz isso para o social, né? Como se a vida sexual de uma pessoa fosse uma coisa que... Eu não sei nem explicar como é que a pessoa pensa algo assim tão louco, porque não é uma vida sexual. As pessoas acham, Não, né? não é. As pessoas ligam que são a um ato, que não tem nada a ver. Né? É muito mais, é uma afetividade que está ali por trás, por trás não, pela frente, de todo jeito. Mas enfim, então assim, eu já atendi pessoas que viveram a vida inteira nesse esconderijo, nessa história de que não pode ser dito e eu também não posso trazer. E vivia muito infeliz, né? Sim. Pessoas que constituíram famílias e viviam há anos nessa história. Então assim, e aí eu quero só complementar outra história quando tu traz, porque aí eu sei que você também conhece esse olhar hoje enquanto consteladora familiar, né? O Bert Helling traz para a gente um olhar de que, assim, quando um faz na família, e não é só em relação a isso, em relação a qualquer coisa que saia da curva dessa família,
está fazendo por todos aqueles que já passaram e que não tiveram a condição de fazer. É um ato também libertador nessa família, né? Quando um chega assumindo o seu lugar de fato, porque você tem um lugar nessa família desse jeitinho que você é, do jeito, né, que veio para ser. Então é muito libertador esse lugar também. É como eu falei, assim, hoje, ser uma família gay já não é tão socialmente desaprovado como antigamente. Antigamente não existia, como você estava falando. Assim, claro que existia, mas ninguém falava sobre esse assunto. Vamos fingir que isso não está acontecendo. E você falou essa frase das pessoas que é só não viver, né? É só não demonstrar. E eu me lembro de uma coisa que eu falei com minha mãe, numa das 3.000 discussões que a gente teve. Eu disse, eu posso nunca mais ficar com uma mulher. Eu vou continuar sendo gay. Não é sobre isso. Não é sobre um ato. É sobre algo muito maior do que uma coisa, que é um ponto. Né? Um dia, um beijo, muito maior do que isso. E, assim, ser uma família gay, eu até tenho um pouco de ressalva de falar isso, porque eu acho que as famílias precisam entender que a gente é diferente. A gente não é pior, a gente não é melhor, a gente não é clandestino, mas a gente é diferente. Do mesmo jeito que o casal heteronormativo que mora na Avenida Boa Viagem e o casal heteronormativo que mora no Coque é diferente. Todas as famílias são diferentes. O que eu tento trabalhar com os meus filhos não existe igual no mundo. Não existem duas pessoas iguais. Até no caso deles que têm gêmeas, né? Tem irmãs gêmeas, eu digo, tudo em Maia não são iguais. É a cara uma da outra, mas as brincadeiras são diferentes, o jeito é diferente, o gosto é diferente, a gente é diferente. E que a diferença seja bem-vinda. Que a gente saiba acolher o diferente. Porque já imaginou, hoje eu estava tendo essa conversa com meu menino, nessa briga que ele teve na escola, eu disse, você já imaginou se todo mundo falasse a mesma coisa e fizesse a mesma coisa o tempo todo, que saco ia ser igual o tempo inteiro? A gente tem que apreciar que a gente pensa diferente, eu sou muito boa em uma coisa, sua mãe é muito boa em outra coisa, e junto a gente é muito boa em duas coisas. Né? Então, mais do que o mundo hoje, claro que me preocupa, mas a minha relação com o mundo, meu couro já está grosso. Entendeu? Eu tento mediar a relação dos meninos com o mundo. Por exemplo, a falta do pai. Sim. Eles não esperam, desejam ou expressam, pelo menos, que se viva uma relação heteronormativa, que eu me caso com o cara ou que Flávia se case com o cara. Mas eles sentem falta disso que os amigos têm. Entendeu? É a carta do Pokémon e o pai. Esse cara que eles podem falar, que desceu para jogar bola ontem, eles não têm. Do mesmo jeito que outros amigos não vão ter outras coisas. Mas o menino que, sei lá, o pai é separado da mãe, hoje é socialmente mais comum. Já ia dizer. Ele não está lá, ele não faz parte da vida, mas existe uma maquiagem social para isso. Uma compreensão e um acolhimento social para isso. Quando você fala isso, me lembra muito de algumas adolescentes que eu atendo, que muitas vezes eles chegam assim, são filhos de mãe solo, e que eles chegam para mim, vários, não, eu não perdi a conta. Eles chegam e dizem assim, eu não tenho pai. Aí eu até começo a rir, eu disse, tu é sua cadeira? Todo mundo tem um pai, vem cá. Aí começa aquele trabalho, né? Porque eu não tenho essa referência masculina, essa referência paterna, né? Mas o pai tem, né? Eu acho que também trabalhar isso nesse lugar, esse pai não está presente, mas ele existe. Você só está aqui na minha frente porque você foi criado por ele, né? Teve esse pai na vida. Então, mas eu concordo, mas eu vejo aí, você sente que de certa forma não é suprir esse lugar. Mas eu te pergunto isso porque eu acompanho você e eu vejo que tem algumas relações com seus pais hoje, com os avós dele, né? E de certa forma, você falou também da figura do seu irmão, que eu não sei como é. Essas outras figuras masculinas, como é que fica assim na vida? Eu acho que esse é um excelente ponto, Ida, porque eles têm referência masculina. Isso. Essa é uma das grandes perguntas homofóbicas para um casal gay, sim, e o homem.
O homem tem o avô, o homem tem o tio, o homem... Não falta homem, eu não moro em Lesbos, não. É só mulher que mora aqui em casa, no prédio que eu moro, não. Eu vivo no mundo, eu tenho família, entendeu? Eles frequentam meu pai, meu sogro, eles convivem com várias referências masculinas, eu até diria heteronormativas, esses homens da minha vida, e o que esse pai faz falta, eu não acho que é a figura do homem dentro de casa, entendeu? E Ida, somos de falta. O ser humano é de falta. Né? Assim, essa é uma coisa que eu também acolho. Nunca disse para os meninos, deixa de besteira, a família da gente é diferente. Acolho. É a falta dele. Uhum. O que eu posso fazer? Vai faltar. O que eu digo é isso, filho. É um modelo de família diferente. Todas as famílias são diferentes. Nem costumo, poderia me recorrer a isso, mas assim, de dar exemplos de famílias que são diferentes. Mas eu queria muito que eles entendessem que a família dele é única, porque toda família é única. Toda família vai ser vai ter uma trajetória que vai permitir. E eu não me preocupo por um segundo de faltar referência masculina na vida dos meninos, porque eles têm o meu sogro, os avós em especial, são muito próximos da rotina dos meninos, assim, de pegar, de ficar fim de semana. Então, não falta homem na vida deles, entendeu? Pouco, né? Que isso é tão evidenciado na vida de duas mulheres que vão constituir uma família e não é tão evidenciado numa mãe solo, não é tão evidenciado nas viúvas, né? Não é tão evidenciado, ninguém fica nessa preocupação extrema, né? Então, o que é que Sabe por quê? né? Sabe por quê? Porque aí se passa pano para o homem que não está lá no casal hétero. Tudo bem ele escolheu não estar. Agora, uma mulher escolher não ter um homem é inaceitável. Eu ter escolhido não ter casado com um homem, eu sou inaceitável. Eu só posso estar errada. Agora, o homem que escolheu não criar o próprio filho, não, mas ele teve que trabalhar, ele tinha que não sei o quê, ele casou de novo, entendeu? Não, é uma desculpa. Por isso que eu disse, as ausências masculinas nos relacionamentos heteronormativos são muito mais maquiados e aceitos socialmente. Os homens não estão em muitas criações que não as de mulheres gays. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com não aceitar essa opção no sentido assim, é esse caminho que essas mulheres trilharam, que é inaceitável. Aí sim, o padrão não aceito socialmente está muito mais aí. De não ceder aos homens, a esses maravilhosos que poderiam fazer minha vida tão melhor. Isso. Numa sociedade que nós temos hoje ainda, né? Então, enfim. Vamos lá. Pois é. Vocês já estão há quanto tempo, Carol, sendo mães dessas duas crianças? São 4 anos e 3 meses. 4 anos e 3 meses. E 4 meses, na verdade. Os meninos chegaram em agosto de 2017. É uma experiência muito doida. Muito doida. Vou te dizer, o negócio de ser mãe é um paranauê louco, viu? Porque, primeiro que, assim, você precisa desempenhar um papel que não tem manual, que é totalmente novo, de uma hora para outra. Né? Porque até para gestante, o bebê só sai quando do parto, né? O cuidado com aquele outro ser, ela vai ter cuidados com ela mesma na gestação, com a alimentação, com os limites do corpo, mas ainda assim existe um controle sobre o que está acontecendo. Quando o bebê sai e quando a criança adotiva chega, aí você se torna mãe porque ela está ali na tua frente demandando uma coisa que você vai ter que dar conta. Então, para mim, me deslocar, abrir espaço na esfera, né, no que era Carolina, abrir espaço e encaixar a mãe foi difícil. Foi difícil. Eu me arrisco a chamar de traumático, assim, porque foi muito do nada, porque a adoção é assim, né? Você não é mãe na segunda-feira, você recebe uma ligação na terça, e você virou mãe. Aí você tem que, pronto, tudo ao mesmo tempo. Mas... Então, eu demorei uns 20 dias para dizer assim, tá tudo bem. Nossa. Tá tudo bem.
você ter uma ideia, Ida, eu fiquei 7 dias sem comer, Nossa, mãe. sem me alimentar. Juro por Deus. Eu acredito. Já voltei, já dá para notar que eu voltei a me alimentar, mas assim, eu não comia nada, eu não conseguia digerir a realidade, logo eu não conseguia digerir nada. Não, eu fico imaginando, para mim foi uma surpresa, né? Quando você apadrinhou, não, tudo bem. Eu via bem direitinho aquela linha que a gente tinha feito. Mas quando você colocou como mãe, porque eu vejo que é um passo maior, e porque eu vi um pouco das suas redes sociais, como é. Você sempre gostou muito de estudar, sempre gostou de viajar, então você fazia altas viagens com sua família, sozinha, enfim. Então era uma coisa muito, era uma vida de certa forma muito de cultura. Então tinha tudo isso que eu ficava dizendo, meu Deus, como é que ela agora vai dar conta de trazer duas crianças e nesse universo todo? Aí você está trazendo um pouco, né? De que não é fácil. Não, foi fácil. Como é que você vai dar conta não dando inicialmente, eu diria? E aí dando. E aí, assim, juntando o que eu estava sentindo, reconhecendo o que eu estava sentindo e elaborando. Elaborando o que eu poderia para me transformar na mãe que os meninos precisavam que eu fosse. E assim, eu sou até bastante rígida com os meninos, eu me considero uma mãe rígida, mas eu reconheço na minha maternidade uma disponibilidade para eles, que eu talvez nem achasse que eu tivesse, porque eu tinha tanta coisa para fazer para mim, que me foi uma surpresa ter essa capacidade de ser para eles, de estar para eles. E sem hoje, naquela primeira semana e naqueles primeiros 20 dias, com bastante sofrimento, mas hoje, assim, com prazer de poder vê-los vivendo uma experiência nova, aprendendo. Eu curto bastante ser mãe. Acho que é cansativo, às vezes, mas hoje, como você falou, eu converso com eles. Carol, Eu converso. tua maternidade te trouxe mais abertura? O que é maternidade? Sim. Ser mãe te deixou mais aberta para o mundo, te deixou mais aberta. Eu acho que me deixou mais. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu chamaria de disponibilidade, mas sim, eu acho que eu tenho. Eu permito receber. Nem sempre eu recebo e agradeço e tudo mais, mas às vezes eu consigo receber para devolver. Por exemplo, a minha menina mais nova parece muito comigo. Então, a gente é dois bicudos, a gente entra em alguns embates. Mas eu consigo acolher o que ela está dizendo e tentar devolver para ela. Entendeu? Dizer, olha, isso que você falou. Ontem ela estava dizendo alguma coisa. O bom e velho, ela uma vez falou para mim, eu queria uma mãe que prestasse. Eu disse, então não tem, só tem eu. Vai ter que ser eu mesmo. Mas, assim, conseguir ouvir isso, e para a mãe adotiva, para os pais adotivos, isso é um grande marco, assim. Quando é que ele vai me dizer que não queria que fosse eu, ou que eu não sou a mãe dele, ou alguma coisa do tipo. Primeiro que eles podem dizer 1 milhão de vezes, você não é minha mãe, que eu vou dizer, eu sou. Porque o lugar de mãe é um lugar que você faz antes do menino te colocar, entendeu? Você se coloca mãe. Aí ele te reconhece no lugar que você está operando. Não é a criança que torna a gente mãe. A gente é mãe e aí ele fala, essa pessoa que é esse ser na minha vida é minha mãe. Então eu nem me preocupo do dia. Acho até que vai chegar. Não chegou exatamente essa fala, Mariana disse de outra forma. Essa insatisfação, que na verdade você não é minha mãe, eu não queria morar aqui. Essas frases são tudo a mesma coisa. É uma frustração sendo expressa com esse teste, do mesmo jeito que eu já falei, talvez não na cara da minha mãe suficientemente, mas tipo, eu queria outra mãe, a mãe de fulano é mais legal, o pai de fulano faz isso. Minha mãe, todo mundo. Hoje eu digo a ela, mulher, criança, você foi a mãe que eu precisei para minha vida. Ela disse que eu pedi, né? Eu virei para ela e minha tia foi lá e brincou. E ela não era a mãe da brincadeira, ela era a mãe, né, da funcionalidade das coisas, sempre foi muito atuante, trabalhava. Ela disse que eu virei para ela, disse que eu queria uma mãe como essa. Menina, ela fala isso, mandou, disse, mulher, tu foi a mãe que eu precisava para minha vida. Tu
foi a Exato. pro mundo, tu foi a mãe que... Tanta coisa que eu vejo, que eu tenho dela, né? Tanto traço que eu digo, você foi a mãe que eu precisava, não é, né? Então, assim, acho que esse lugar, não só a mãe do filho adotivo vai passar, né? Mas toda mãe tem esse lugar questionado, né? Sim, sim. E assim, aí quando eu falo com os pretendentes à adoção, o que eu digo é cuidado com o valor que você está dando para essa fala. Porque, como eu disse, se o menino pode dizer 1000 vezes na minha cara, você não é minha mãe, eu vou dizer, sou. Entendeu? Jamais me afetaria essa fala, porque se tem um lugar que eu reconheço na minha vida hoje, é o lugar de mãe. Ai, que lindo. Entendeu? E outro dia, só para fazer uma lembrança jocosa dessa família homoafetiva, eu brigando com o Mariano por alguma questão, e aí ela disse, eu quero outra mãe. Aí eu disse, já já, Flávia, chega. Ótimo, excelente. Outra mãe. Tem outra mãe, você só precisa esperar. E ela olhou para minha cara e disse, não, não é isso. Eu quero outra mãe. Ah, não, outra mãe não tem, só tem essas duas mesmo. Aí você vai ter que dar conta de uma da outra. Mas sim, esse aspecto da adoção, na verdade, Ida, eu vou te dizer, a adoção se difere muito pouco da filiação biológica. Muito, muito pouco. Primeiro que, como você falou, afeto e sangue não tem nada a ver. Entendeu? Quantas pessoas que você compartilha genética e você não tem nenhuma relação de convívio, de afeto, Nossa Senhora! E quantos amigos na nossa vida entraram para se tornar irmãos? Isso. Gente que a gente vai levar para o resto da vida que, assim, não tem nada a ver com a nossa genética, nada a ver. Entendeu? Então, quando a gente vê a diferença da biologia, do filho biológico para o filho adotivo, eu costumo dizer que a única diferença que eu vejo existe uma história que é só dele, eu não estava lá. Perfeito, muito bom. Entendeu? O resto, porque o filho biológico, de certa forma, foi gestado, então a vida começa a existir naquele momento da gestação e você está compartilhando daquela vivência com ele. Claro que ele vai ter o lugar dele de interpretar o que está acontecendo, você o seu, mas vocês têm isso em comum. Você estava lá. No caso dos filhos adotivos, tem um pedaço dessa existência, ainda que seja só gestação. O menino foi adotado na maternidade, nasceu, foi adotado. Existe 9 meses que você não é seu. Não te pertence, é só dele. E você... Isso, para mim, talvez seja a única diferença da filiação biológica para a filiação adotiva. E da filiação homoafetiva, eu trabalho muito com essa ideia de que, assim, toda família é diferente. A minha é diferente. A minha também é diferente de outra família, de um casal lésbico. Não é igual, entendeu? Sim. Nunca vai ser, não tem essa pretensão ou desejo de ser igual. É uma coisa que não faz nem sentido para mim buscar. Você falando isso, essa semana eu fiz um post provocativo, né? Que eu coloquei bem assim, umas figurinhas heteronormativas, assim, a família real, tradicional, para dizer, você está preso nesse engano? Porque esse é um engano, não tem essa família perfeitinha que você está vendo aqui, não. A família da gente é tudo, né? Cada um vai ter um nível, mas assim, é tudo... Até aquele termo da música, né? É complicado e perfeitinha, porque cada um vive com sua complicação, do jeito que é, no nó que é, e tem que aprender a viver, né? Ou não. Mas, enfim, é o que tem. Como eu falei, assim, as famílias da gente são grupos sociais de uma relevância absurda. Tem efeitos positivos e, em alguns casos, negativos, mas em algum momento a gente precisa se apropriar. Isso aqui não foi legal, foi traumático, não podia... Mas não estou dizendo se apropriar e dizer, não, foi um trauma, mas tudo bem, eu vou ser feliz. Não é isso, mas vou fazer terapia, vou tentar resolver, vou falar sobre isso, vou confrontar aquela pessoa que causou essa marca em mim. O lugar de reclamar parado é que não faz sentido, porque aquele agressor, aquela pessoa que deixou a marca, continua te afetando hoje se você não sai do lugar.
Perfeito. Até como resistência a isso que você viveu, você tem que dizer, não, eu vou passar, eu vou viver outra coisa, mesmo com o trauma, mesmo com o abuso, mesmo com a disfunção. E, claro, espera-se que as famílias, de modo geral, sejam lugares de erros, mas de conforto. Que a gente possa retornar. E engraçado a gente ter chegado nesse ponto, Ida, porque a maternidade me tornou mais próxima dos meus pais. Por questões afetivas, por questões funcionais, né? Assim, eles são absolutamente loucos pelos meninos, né? Então, eu cresci vindo para casa da minha avó. Uhum. Eu morava em Minas, minha avó é de João Pessoa, então nas férias de verão minha mãe me despachava para lá, todos os netos, minha avó devia ficar louca, mas recebia 9 crianças na casa dela. E então esse valor de ter colo de vó, de conviver com essa pessoa, foi muito importante para mim. Uhum. Eu queria que meus filhos tivessem isso. Então eles passam uma semana com meu sogro e uma semana com os meus pais, todas as férias, religiosamente. Rola até um certo ciúmes entre um avô e o outro, quem pegou primeiro, quem ficou 10 dias e 5 horas, e eu só fiquei 3 horas. Mas eu acho importante que eles convivam. E esse aspecto do afeto dos meus pais com meu filho, essa proximidade, porque aí eles acolhem toda a família, né? A gente passou a conviver uma coisa que, veja só, eu contei para os meus pais que eu era gay com 19, eu fui recontar para eles com 31. Então, são 12 anos não vivendo com os meus pais. Forte, né? Passava Natal, ia no final de semana, que eu morava em Recife já, né? Passava um fim de semana em João Pessoa a cada 45 dias. Uhum. Quanto a gente não perdeu por uma aceitação de algo tão estúpido. Uhum. E que bom que ainda chegou a tempo, né? Que bom que essas crianças também chegaram resgatando tudo isso. Olha que coisa. Sim. Tem também tudo isso. Sim. Nossa, vamos chegando ao final. Vou deixar você falar. Eu estou muito grata mesmo, porque você aceitou falar de algo que é tão importante, de algo que é tão lindo. Eu acho assim, a sua história de vida para mim é de uma resiliência, né? De tudo. Quando eu falei da história da abertura, eu lembro que eu te encontrei no atacado aqui próximo de casa e a gente já estava vivendo a situação de pandemia e você já tinha anotado as crianças e você chegou e você me deu um abraço e eu fiquei ainda assim, você chegou na pandemia, mas eu saí ali, eu disse, meu Deus, como o Carol tá diferente. Então eu senti essa abertura, né? Porque, engraçado, a gente convivia na universidade, mas não tinha essa muita aproximação afetiva mesmo, né? Acho que muitas de nós não tínhamos, né? Então, ali naquele lugar, eu disse, nossa, ela tá diferente. Ela tá mais aberta, né? Então, é isso, eu quero deixar com você. Quero agradecer primeiro e dizer que essa plateia que chegou aqui junto com você hoje foi linda, super acolhedora, trouxeram contribuições maravilhosas. Mas nos fale aí. Eu queria agradecer, assim, eu acho que falar sobre o diferente, sobre as diferenças é sempre importante, né? Se eu com 16 anos soubesse que o que eu estava sentindo era normal, como minha vida poderia ter sido diferente? Então, se as pessoas que estão ouvindo, que seja essa diferença ou qualquer diferença, poder sair dessa live e pensar assim, todos somos. Sim. Ninguém deveria querer ou desejar ser igual. Porque a gente só contribui para o universo trazendo o que é diferente. Uhum. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre a minha vida, claro que foi o eixo da minha fala, mas em especial sobre isso, assim, sobre a beleza que há em ser diferente. Uhum. Realmente é um privilégio. É um prazer. Acho que escutar a Carol é maravilhoso. Eu espero estar com você outras vezes nesse ano que vai entrar para a gente fazer outro bate-papo. Eu acho que você tem muito a falar desse lugar que você vive hoje. Não só enquanto pessoa, enquanto mulher, mas enquanto profissional. Nossa, o pouco que às vezes que a gente troca uma fala ou outra, eu tenho muito a aprender com você também, porque é um lugar também desafiador lá no TJ, né? Sim. Um lugar Sim. muito pano para manga para a gente conversar.
E dizer que, assim, é um prazer te receber mais uma vez e dizer que a gente está fechando essa série de lives esse ano, né? Mulheres Inspiradoras com você. Muito obrigada. É uma alegria. Tá bom, meu amor. Obrigadão, Ida. Foi um prazer estar contigo aqui. Eu espero que a gente tenha outros momentos aqui e no mundo real também. Também. Beijão. Obrigada para todo mundo que participou. Até a próxima. Um beijo, Ida. Tchau, tchau.